Então a gente vai falar dessa célula. Então como que funciona? O meu corpo, nosso corpo, ele é formado 100% por células, né? Então quando a gente tá lá, né, que a gente ainda é um feto, acontecem reações químicas e dessas reações químicas surgem as nossas células. As nossas células começam a se multiplicarem e assim gera um feto, né? E depois o bebê nasce, né? Que vai surgindo quem? Da célula surgem os meus tecidos, dos meus tecidos surgem os meus órgãos surgem os meus sistemas e os meus sistemas formam o meu corpo todo, né? Que formam um ser humano. Então, o meu corpo inteiro é feito por células. Todos os meus órgãos, todos os meus tecidos são feitos de célula. A célula precisa de energia para ela funcionar. Se ela não tiver energia, ela não funciona. Ela precisa exatamente de duas coisas: energia, que vem da glicose, e oxigênio, que vem da respiração. Então, se ela não tem a glicose e nem a respiração, a minha célula vai morrendo, né? E célula morta, quando eu tenho a célula morta, ela não volta a ser mais a célula normal. Ela não consegue mais voltar a ser ela, tá? Morreu, né? Então, por isso que é tão importante a gente falar da diabetes, né? Porque se a pessoa que tem a diabetes e ela não se cuidar, a célula vai ficando sem essa energia, né? Então, uma pessoa que ela tem diabetes, o primeiro sintoma que ela sente muito é o quê? Cansaço muito grande, uma vontade de dormir, né? Uma lentidão muito grande. Por quê? Porque a célula fica sem energia. Porque quem faz essa energia entrar dentro da célula é o que a gente chama de insulina. Então, a insulina vai lá na minha célula, gruda-se na parede da minha célula e faz com que essa glicose adentre a minha célula, para mim ter energia. Então, voltando, minha célula precisa de energia para sobreviver. Essa energia vem da onde? Da minha glicose. Por que eu preciso da insulina produzida pelo pâncreas? Porque a insulina, ela vai na parede da minha célula e ela faz com que essa glicose entre dentro da minha célula. Bruna, mas só doce tem glicose? Não, gente. Carboidrato, que é nos pães, nas massas, viram glicose dentro do meu organismo. Então, não é porque é só doce que vai causar uma diabetes, tá? O salgado, né, também tem uma taxa de glicose, porque quando ele entra no meu organismo e ele é quebrado, ele vira glicose também no meu organismo, tá? Então a gente tem que ficar bem atento a isso também, porque eu tenho pacientes que chegam aqui até na drogaria, né? E eles falam: nossa, mas eu não como tanto doce, né? E eu estou pré-diabético, ou eu já estou diabético e eu não me alimento de tanto doce, né? Mas aí você vai ver, a pessoa se alimenta de muito carboidrato. Então o carboidrato também ocasiona a diabetes. Então, voltando, pra gente ficar bem frisado essa parte, pra gente entender bem, né? Quem produz a insulina? Que órgão? O pâncreas. Por que a insulina é importante para o meu organismo? Porque minhas células necessitam de energia para sobreviver, né? Por que eu preciso dessa energia? Eu preciso de energia para falar aqui com vocês. Preciso de energia para andar, para correr, para fazer todas as coisas do meu dia a dia. Então, toda a minha célula precisa dessa energia para a gente sobreviver. Porque sem energia, a gente não faz nada, né? É isso que eu falei para vocês, que o principal sintoma que a gente começa a ver que o paciente está com diabetes é essa canseira, esse sono profundo, uma vontade excessiva de querer dormir, né? Então, esses são sinais já que a pessoa tá com uma diabetes. Porque ela não tem energia. É uma pessoa que está sem energia, sem produção dessa energia. Então, por isso que é importante o pâncreas estar produzindo essa insulina. O que a insulina faz? A insulina vai para a parede da minha célula e faz com que a glicose adentre a minha célula e faça a energia. Correto? Até aí tudo bem? A gente deu para entender a função do pâncreas, como que ele produz, ok? Célula morta, tá, gente? Ela não volta nunca mais. Então, depois que eu tenho uma célula morta, ela não se regenera, entendeu? Então, por isso que é importante da gente ficar sempre muito ligado. Então, a diabetes, o que era a diabetes? A diabetes é uma deficiência ou a falta de insulina. Deficiência ou falta. Por que você fala deficiência ou falta, Bruna? Porque a gente tem 2 tipos de diabetes e uma terceira que é excepcional, que a gente também vai falar. 2 tipos de diabetes.
A gente tem a diabetes tipo 1 e a diabetes tipo 2. Diabetes tipo 1, ela é genética, ela é falta total de insulina, tá? O pâncreas dessa pessoa não produz insulina. Quando que se percebe essa diabetes tipo 1? Principalmente na infância, tá? Então é no período da infância, quando ainda é criança, tá? Entre lá pelos 2, 3 anos, que é quando a gente começa a comer mais coisas. Então se percebe que essa criança tem uma diabetes, tá? Uma diabetes genética, o pâncreas não produz a insulina. Tem a diabetes tipo 2, né? A diabetes tipo 2 já é em pessoas adultas, né? Pessoas que têm uma má alimentação, sedentarismo. Então, são pessoas adultas com sobrepeso. Então, a diabetes tipo 2, ela é o quê? Uma falha na produção de insulina. O paciente produz insulina, mas uma quantidade baixa. Então, ó, vamos lá. Ele produziu, eu me alimentei, né? Comi 3 pães. Comi 3 pães, a minha taxa de glicose aumentou no sangue. Então, tive taxa de glicose aumentada. Meu pâncreas, tá tendo muita glicose aqui no meu sangue. Liberou a insulina. A insulina foi e ficou lá na parede da minha célula para absorver essa glicose. Só que a quantidade de insulina liberada por esse pâncreas não foi a quantidade correta para diminuir toda a quantidade de glicose do meu sangue. Ainda ficou glicose sobrando na minha corrente sanguínea. Então aí é a diabetes tipo 2. Então diabetes tipo 1, não tenho produção de insulina pelo pâncreas. Diabetes tipo 2, eu possuo a produção de insulina em uma taxa menor, né? E uma quantidade menor de insulina. As duas são diabetes, lembrando que a primeira ela é genética e a segunda, diabetes tipo 2, não. Ela é por falta de exercício físico, sedentarismos, né? Obesidade, má alimentação. Então ela é por outros motivos, correto? E a gente tem a diabetes gestacional, que ela surge no período de gestação na mulher. Então a mulher, no período de gestação, tem vários hormônios que tem problemas hormonais, né? Não problemas, se alteram devido à gestação. E um desses hormônios que podem ser alterados é o hormônio da insulina, tá? Que ele pode ser tanto parar de ser produzido, quanto produzindo uma quantidade menor. Então, ela pode desenvolver tanto uma diabetes tipo 1 na gestação, quanto uma diabetes tipo 2. Lembrando que um paciente que ele tem diabetes tipo 2, ele pode evoluir para uma diabetes tipo 1, tá? Então, eu tô numa diabetes tipo 2, porque eu não realizo exercício físico, eu tenho uma alimentação descontrolada e eu tive uma diabetes tipo 2. Não me cuidei e tive uma diabetes tipo 2. Essa diabetes tipo 2 também não me cuidei, continuei minha vida normal, né? Não controlei a alimentação nem nada. E essa diabetes evoluiu para uma diabetes tipo 1. E eu tive que começar a fazer uso da insulina injetável. Isso é verdade, Bruna? Sim. Então, uma diabetes tipo 2 pode evoluir para uma diabetes tipo 1. Só que a diabetes tipo 1 nunca vai ser diabetes tipo 2. Ela nunca vai voltar. Por exemplo, depois que o pâncreas para de produzir insulina, nunca mais ele volta a produzir insulina. Olha o perigo, né, de uma diabetes tipo 1. Então, a pessoa que ela não produz insulina, ela nunca mais vai voltar a produzir, porque as células que produzem insulinas estão mortas. Então, ela não vai mais ter essa produção de insulina. Então, o diabetes tipo 1 nunca será diabetes tipo 2. Só que o tipo 2 pode evoluir para uma diabetes tipo 1. Qual que é a pior diabetes? Diabetes tipo 1, tá? Porque eu tenho que fazer uso, né, da insulina injetável. Na diabetes tipo 2, eu tenho medicamentos via oral que me auxiliam no controle dessa diabetes, né? Porque a diabetes, ela não possui cura. Então, ela não tem cura. Eu vou tomar insulina e eu estou curado? Não, porque a hora que você parar de tomar insulina, por exemplo, ela vai descontrolar totalmente novamente. Tá bom? Então, o diabetes não possui cura, ela possui controle. Então, com os medicamentos, a gente consegue fazer o controle da diabetes, mas não a cura da diabetes, porque ela é um problema, como a gente disse, de hormônio. É um problema na quantidade de hormônio excretado pelo nosso pâncreas. Então, é isso que a gente acontece. Bruna, comi muito doce
né? E no outro dia eu fui fazer o exame e deu alterado. Ah, mas é porque eu comi doce na noite anterior. Ou, enfim, fui no aniversário infantil e me alimentei de muito doce. É mito, gente, tá? Totalmente mito. Porque se você comeu um dia antes, que a gente vai aprender nessa aula de hoje, os exames que são realizados, pro outro dia, a sua taxa de glicose no sangue já tenha que estar caído, tá? Não existe isso, que é porque você comeu muito doce um dia antes, a sua taxa de glicose vai estar aumentada no sangue no dia seguinte. Tá bom? Que eu vejo muitos pacientes falando isso aqui pra mim. Ah, deu alterado porque eu me alimentei de muito doce ontem, tá? Isso não é verdade. Então vamos voltar pra gente fixar bem que essas perguntinhas vão, sobre isso vai cair nas perguntas que eu vou passar no final da aula, tá? Tanto o que é diabetes, o que é insulina, qual órgão que produz a insulina. Então isso a gente precisa saber de cor e salteado. Então vamos voltar, né? Quem produz insulina? Qual é o órgão que produz insulina? O pâncreas. Por que a insulina é importante para o meu organismo? Porque a insulina faz com que as minhas células peguem para ela a glicose. Que a glicose, quando entra na minha célula, é quebrada e gera energia. Por que eu preciso de energia? Preciso de energia para realizar todos os meus afazeres do meu dia a dia. O meu cérebro precisa de energia para a gente conseguir pensar, para a gente conseguir falar, né? Então eu preciso desta energia para todos esses casos, tá? Quais tipos de diabetes que existem? 2 tipos de diabetes: diabetes tipo 1, diabetes tipo 2 e a excepcional, que é a diabetes tipo, a diabetes gestacional, que ela é causada na gestação. Lembrando, pessoal, que a diabetes tipo 3, que a diabetes gestacional, né, a mulher mesmo após, né, a gestação, ela pode continuar ainda utilizando da insulina, né? Ela pode continuar mesmo após. Então ela teve essa diabetes na gestação e pode levar essa diabetes pro resto da vida, né? Então é bem complicado, né? Tem que ser cuidado e acompanhado. Além disso, a diabetes na gestação, ela pode causar problema também pro feto, né? Porque o feto, ele fica acostumado a se alimentar de muito açúcar, né? Então ele fica ali dentro da mãe, porque a mãe tem diabetes, né? O açúcar dela fica no sangue e vai pro bebê, essa quantidade elevada, porque como ela tem diabetes, o nível de glicose dela no sangue é aumentado. Então o bebê fica se alimentando ali daquele sangue riquíssimo em quê? Em açúcar, em glicose. Quando o bebê vem a nascer, esse bebê tem que ser acompanhado nas primeiras 48 horas, porque esse bebê ele pode ter uma taxa de glicose cair e esse bebê virar óbito, tá? Então não é simples, né? Uma mãe que tem diabetes, uma mãe quando ela tem diabetes gestacional é classificado como uma gravidez de risco e tem que ser acompanhado. Além disso, essa diabetes pode ocasionar um parto prematuro também desse bebê. Então a diabetes gestacional tem várias complicações, né? E tem que ser feito todas avaliado, tem que ir todo mês, toda semana, né? Lá na ginecologista, na obstetra, para ir avaliando tanto o bebê quanto a mãe. Além disso, também o nível muito alto de açúcar pode fazer o coração do bebê, né? Do feto, no caso, que ainda está dentro da mãe, vir até uma parada, né? Uma parada cardiorrespiratória ainda dentro da mãe, né? E o bebê vira óbito dentro da mãe. Então, é bem complicado, né? A diabetes gestacional. Vejo que muitas mulheres não se cuidam, né? E, infelizmente, pode ocasionar a perca de um filho, né? Então, é bem complicado. A gente vai falar daqui a pouco sobre o que pode causar, né? Os problemas que a diabetes pode causar e muitas pessoas não levam a sério, né? Descobrem que estão com a diabetes tipo 2, mas não fazem uma alimentação correta, não vai fazer exercício, continua a mesma vida que tava, né? A gente vê muitas pessoas assim. E aí, essa diabetes tipo 2 evolui para uma diabetes tipo 1, né? E os problemas são vários, porque para você controlar uma diabetes é muito complicado. Não é eu só tomar um remédio, por exemplo, a insulina, e tá tudo certo, né? Ah, tomei só agora e tá tudo certo. Não, ela é uma constante. E a gente vai ver que ela tem picos. Tem picos de glicose no sangue. Tem pessoas que caem muito e dá uma hipoglicemia, né? Abaixa muito a glicose quando a pessoa começa a utilizar a insulina.
E aí a pessoa tem que colocar a glicose no sangue porque abaixou muito a glicose no sangue, e sem glicose a gente também não vive. Então é bem complicado também pra gente controlar, não é algo fácil. Ah, tomei aqui, como se diz, o comprimido de metformina e tá tudo certo, né? Eu tô tranquilo, a minha diabetes tá controlada. Não é bem assim. A pessoa tem que estar em constante tratamento. Então é bem complicado, então por isso que a gente precisa ter esse cuidado diário, né? Eu falo que é um cuidado todo dia, tanto com a nossa alimentação, quanto com as pessoas que já nascem, né, com essa diabetes tipo 1, um cuidado de todo dia tá falando. E esse que é nosso papel dentro da drogaria, né? É fazer o que com as pessoas? Ajudar as pessoas, alertar as pessoas, né? Por que a gente fala isso? Porque hoje na drogaria a gente realiza o teste rápido de glicose, né? Que é o que fura o capilar do dedo. E esse teste é realizado dentro da drogaria. Então você consegue saber ali no teste rápido já se está alterado ou não, né? E aí você pode encaminhar esse paciente, falar para ele procurar um posto de saúde, procurar um médico, enfim, já começar com as medidas alimentares, exercício físico, para ele já se cuidar. Então essa é a atenção farmacêutica, né? Você viu que deu alterado, você avisar para o seu paciente procurar o local adequado, né? Ou ele está tomando medicamento e mesmo assim está dando alterado. Opa, será que eu tenho que aumentar esse medicamento? A gente não aumenta medicamento de ninguém, mas a gente indica esse paciente para estar passando com o médico para ver se vai aumentar ou não, né? Fala pro paciente, olha, vem aqui 5 dias seguidos pra gente fazer uma tabela, pra gente ver como está a sua diabetes, porque eu vi que hoje ela tá alterada e eu queria ver se todo dia tá alterado, tá bom? A gente vai ver como que faz também esse teste, a gente vai ver os valores de diabetes, que é considerado normal e o que não é considerado normal, tá bom? A gente também vai falar aqui aqui nas próximas aulas, né, vão ser falados. Então, essa é a nossa atenção farmacêutica, é ser humano, né? Não é só dar ali um valor e eu falar esse valor pro meu paciente e mandar ele embora. Não, é falar o que ele tem que fazer, né? Claro que a gente não vai falar para uma gestante todos esses problemas que a diabetes causa, né? Mas a gente vai falar para ela se cuidar, que é importante esse cuidado que ela vai ter, tanto para ela quanto para o feto, né? Quanto para o bebê, que é importante esse acompanhamento que ela vai ter com a médica. Falar isso para ela, né? Não vou falar que ela pode perder o bebê, né? Enfim, porque a gente sabe que a gestante já fica emocionada, os hormônios ficam à flor da pele, então eu não vou falar dessa forma, mas nós, como os profissionais da área da saúde, a atenção à humanidade, ela é essencial, né? E principalmente nesses problemas crônicos, né? Problemas que o paciente está dentro da tua drogaria quase todos os dias, ou todo mês tá ali, tá com você, tá comprando os medicamentos. Então esse paciente, ele tem que ter um cuidado maior, né? Uma atenção farmacêutica maior em cima desses pacientes que possuem patologias crônicas, tá? Então, voltando, a diabetes tipo 1 não tem produção de insulina pelo pâncreas. Diabetes tipo 2 possui produção de insulina em uma quantidade baixa, né? Uma quantidade não suficiente. Diabetes tipo 1 necessita de insulina, né? Como que essa insulina ela é injetada? Ela é colocada no organismo pela aplicação subcutânea. Então, você aplica ela na pele, né? A maioria das vezes a própria pessoa aplica ela na pele. E para ela fazer efeito, ela tem um efeito lento que ela vai aos poucos sendo liberada para o organismo e baixando essa taxa de glicose, né? Depende a pessoa, precisa fazer o uso dessa insulina 3 vezes ao dia, por exemplo, 4 vezes, 5 vezes ao dia. Depende muito da quantidade que a gente vai falar na próxima aula. Vou pausar agora pra gente ir pro próximo vídeo, tá bom? Até daqui a pouco.